direto de Piracicaba, com a CBN Campinas. Não precisa nem pedir, Djan, pode deixar aqui. Mas tem que ter preparação, lógico, tem que ter organização. É isso, né? Enquanto muita gente se diverte com o carnaval, tem muito vizinho que reclama também. Então é bom fazer todo o planejamento já desde dezembro, para todo mundo saber onde vai passar, evitar fazer sujeira, evitar atrapalhar quem não gosta e todo mundo que quer se divertir conseguir se divertir. Agora vamos falar de um outro assunto aqui. São 3 horas e 40 minutos. Com a chegada do fim do ano, tem o pessoal que recebe o 13º e pretende fazer uma reforma na casa. Só que antes de começar, tem que saber fazer um planejamento para que não precise, por exemplo, de um outro alvará. Nós vamos entender isso com o Fábio Ramos, ele é especialista em legislação urbana. Fábio, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. Não é porque a casa é do proprietário que ele pode fazer o que quiser, né? Olha, vou derrubar uma parede, vou fazer um puxadinho aqui. Muitas vezes acaba tendo problemas aí com a prefeitura. Tem que ficar esperto para quando for fazer alguma mudança na casa. É isso mesmo, Marco. A gente aqui tem imóvel, né? A gente tem aquela percepção de que o imóvel é nosso, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas, de fato, não é bem assim, né? Quem determina aí o que pode, o que não pode é o município, né? Para facilitar a nossa vida, tem só 5.600 no Brasil, né? Então, cada lugar é de um jeito. Campinas é de um jeito, Piracicaba é outro, Americana, e por aí vai, né? Então, a gente sempre recomenda aí consultar um bom arquiteto, um bom engenheiro aí de confiança, porque é ele que vai te contar aí o que a prefeitura determina, né? E aí você vai conseguir aí conduzir a tua obra com uma segurança, com certeza. Vamos tentar uns exemplos práticos aqui. Alguém, por exemplo, que vai concretar um quintal. Ele não vai mexer no projeto da casa. Essa poderia fazer? Pois é, não poderia. Tem que olhar com cuidado, né? Porque quando você está concretando, né, você está eliminando área permeável, né? E as prefeituras, a maioria delas, controla, né, exige que você tenha um coeficiente de área permeável. O que é isso? Né? Um pedaço do teu terreno tem que ter jardim, tem que ter o solo exposto. Então, às vezes, não é só uma decisão de construção. Até suprimir um jardim aí, você precisa suprimir com cuidado, né? Lembra que a área permeável é fundamental para absorver chuva e, com isso, eliminar o risco de enchente, coisas do tipo, né? E vale a mesma situação, Fábio, para quem, por exemplo, vai usar um pedacinho do quintal para colocar um ofurô ali, uma piscininha? Então, colocar uma piscina aí, o impacto é o mesmo, né, de área permeável, né? Então, imagina que você tenha lá uma área que ela já foi aprovada, ela já é uma área cimentada. Aí você quer colocar uma piscina lá, então você não vai estar mexendo em área permeável, em tese não tem nenhum problema. A grande maioria dos municípios não vai te exigir um alvará para esse tipo de situação. Agora, se for jardim, mexeu com área permeável, é sempre um ponto crítico, sempre um ponto de atenção. Vamos lembrar também, se a gente passar aqui por Campinas até os anos 90, vai, por aí, as casas, muitas delas eram de portão baixo, né? Praticamente não tinham muro, né? Era só ali um cercado. E eu tô falando de Campinas, mas qualquer outra grande cidade aqui da região é assim. Hoje a gente vê casas com muros muito altos na entrada, com portões altos, fechou um espaço que antes era visível, né, para as pessoas que passavam na rua. Isso pode ser feito, Fábio? Então, Marco, depende muito do zoneamento, né? O zoneamento ele é o cara que determina aí o que você pode ter de intervenção numa determinada região. Às vezes a gente vê uma similaridade aí, né? Casas todas muito parecidas, os portões, os acessos. Pode ser só um hábito da época, né? Mas pode ser sim uma restrição do zoneamento, né? Então, novamente, para responder com as perguntas, aí a gente sempre tem que olhar as perguntas dos nossos ouvintes, sempre consultar a legislação do município e sempre com o apoio de um arquiteto, né? A gente tem casos, por exemplo, bairros tombados ou bairros em área envoltória de tombamento, onde você tem que manter
altura de portão, você tem que manter área jardinada na frente ou na parte de trás. A prefeitura, ela, junto com os órgãos de patrimônio histórico, né, eles delimitam muito claramente o que pode e o que não pode, né? E como a gente não reforma a casa toda hora, né, a gente não compra imóveis toda hora, isso parece meio assustador, mas não é não, seguramente um arquiteto engenheiro vai sanar a dúvida aí de todos os ouvintes. O nosso ouvinte, o André, ele faz um questionamento interessante, porque quando se trata de calçada, né? Ele até cita uma empresa aqui que rebaixou a guia. A calçada, ela não pertence ao terreno do proprietário, né? Mas ele tem responsabilidade por ela. Não é assim que funciona? É isso aí, Marco, coisas de Brasil, né? Então não é teu, mas você tem que zelar, né? Então, assim, de fato, o limite do teu terreno, ele é o limite do calçamento, na maioria das vezes, né? O calçamento ele já faz parte de uma área pública, mas a responsabilidade aí do município garantir as boas condições, né, de trafegabilidade aí nesse calçamento, e lembrando que todo aspecto de rebaixamento de guia, mudança de elementos na guia, na calçada, né? Então, eu tenho uma árvore aqui, eu quero movimentar ela de lugar, ou eu tenho um ponto, um poste, eu quero mudar de lugar. Tudo isso só pode ser feito mediante anuência do município, né, da prefeitura, e em boa parte dos casos só eles podem fazer isso, tá? Tem esse ponto aí de atenção, não é chegar lá e rebaixar a guia e achar que está tudo certo, não. Pode dar problema. Tem um prédio que eu morei que pintaram uma área assim para tentar melhorar a visibilidade de quem saía da garagem, só que quem pintou foi o síndico. Aí passou a empresa de trânsito lá em DEC e olhou e falou: não, isso aí não vale nada, pode parar em cima. Tem isso É, também. Ou seja, faltou consultar, né? isso, Marco, tem toda hora, né? A gente quer agir de boa fé, né? E seguramente o síndico aí, munido de uma super boa fé e uma autonomia para fazer, foi lá e fez. E aí acabou extrapolando os limites do que o condomínio pode fazer, né? Isso é muito bom, né? Brasileiro sempre com boa fé, sempre com atitude, né? E aí acaba avançando o sinal aí da legislação. Mas como confundia os motoristas, quem precisava parar na rua ficava bem bravo, viu? Mas vamos seguir o assunto Com aqui. certeza. Vamos seguir o assunto aqui agora, como você citou, Fábio, outras vezes, né? A possibilidade e a necessidade de procurar o arquiteto, o engenheiro, porque, por exemplo, a pessoa que está reformando uma casa, ela vai derrubar uma parede e essa parede ela pode ser uma sustentação, né? Então, se fizer algo sem consultar, pode até, sei lá, derrubar o imóvel. Sem dúvida, é isso aí. A gente tem duas grandes preocupações, né? Uma preocupação é regulatória, é documento, é o que a prefeitura vai te exigir. A outra questão, sem dúvida, é essa que você acabou de citar, que é a segurança, né, do próprio imóvel. Então, sempre que a gente vai fazer uma reforma com impacto estrutural, que é exatamente isso que você está descrevendo, vou demolir uma parede de alvenaria, vou fazer um quebra-quebra um pouco mais pesado, o alvará sempre é exigido, tá? E aí, novamente, o papel do engenheiro, do arquiteto, é te responder esses dois pontos críticos, né? Vai ter impacto na estrutura da casa? Posso fazer isso? Não posso? E vai te responder também o aspecto regulatório. Via de regra, sempre que você tem aumento de área construída ou diminuição de área construída, ou você tem uma obra que vai impactar na estrutura dela, o alvará de aprovação de reforma ele é obrigatório, né? Sempre passa batido, né? Nos custos da obra a gente está sempre pensando no material, no pedreiro, no impacto que isso vai trazer, e às vezes o regulatório fica de lado, mas ele é muito importante. E é isso que a pessoa precisa colocar em mente, porque é barato você conseguir um alvará. Eu sei que não dá para falar de 5.600 municípios, como você citou no começo, mas de maneira geral, Fábio, colocar isso na parede, né? Colocar isso na planilha, vai encarecer a reforma? Então, a gente sempre trabalha com um número cabalístico aí, né? Sempre 2%, entre 1 e 2% da obra vai acabar te consumindo para os aspectos documentais, né? Então, às vezes é uma obra pequena, então você coloca no número ali uns 2% do impacto que você vai ter, e aí você soma material, serviço, 2% desse valor é o que mais ou menos você vai gastar
de regulatório para um imóvel residencial, por exemplo. Num condomínio, né, como o exemplo aí que você citou, aspectos de condomínio a gente já sobe um pouquinho mais, já sobe para uns 5%, né? Mas não mais do que isso, entre 2% a 5% no geral. Falando em condomínio de prédio, né, que, claro, ele é construído de uma maneira padronizada, mas as pessoas fazem reformas nos apartamentos e, às vezes, nem mexe com a estrutura, mas vai reformar um banheiro, vai reformar uma cozinha, né? A pessoa comprou um apartamento mais antigo, ela vai dar uma atualizada no apartamento. Mesmo se não mexer com a estrutura, precisa dessa consulta porque pode ter problemas com a alvará? Então, no caso de condomínio, né, de prédios residenciais, aí, condomínios residenciais, você está muito limitado, né? O morador ele não vai conseguir, né? Você não tem jardim para mexer, você não vai fazer uma sacada no teu apartamento, né? Então, os limites do teu apartamento, eles também limitam a necessidade do alvará. No caso de condomínio, sempre consultar o síndico, né, para que você olhe na convenção, ver o que a convenção dos moradores, né, o que as últimas reuniões aí estabeleceram, e aí atender o que diz a convenção de condomínio. Tem condomínio que vai te pedir somente a responsabilidade técnica, que é um documento, né, um documento federal expedido aí por um arquiteto ou engenheiro, também conhecida como RRT, ou, em alguns casos, ART, né? Então, os prédios normalmente pedem só esse documento. Então, em obras em apartamento, quem manda nesse jogo sai um pouquinho a prefeitura, para a grande maioria dos casos, né? Pensando em apartamento, e entra o papel do síndico, às vezes da comissão de obras, quando o prédio tem, e aí, via de regra, aí, uma assinatura do arquiteto ou do engenheiro. É só para pôr a caçamba na frente que vai ter problema, né? Ah, não, sem dúvida. Aí a caçamba você vai ter que pedir autorização, talvez para o transporte também, né? A depender do tamanho da obra que você vai colocar. E sempre vale aquela boa conversa com os vizinhos, né? Então, condomínio, o impacto ali da obra, ele tem muito a ver com o vizinho, né? Fazer aquela boa política da boa vizinhança, contar para ele e avisar que é pro bem de todos. Ô Fábio, mas você está passando as dicas aqui para as pessoas não terem problemas com as reformas, mas a gente sabe que tem também o jeitinho brasileiro, né? Ah, vou dar uma mexida aqui em casa. Claro que quem vier vai ver, mas a prefeitura não vai nem saber. Como é que funciona a fiscalização disso? Então, antigamente a gente tinha muito medo do fiscal, né? O fiscal vai passar aqui na rua, vai pegar, vai descobrir, né? Hoje a gente tem mais medo do vizinho do que do fiscal, né? Por que eu digo que a gente tem mais medo do vizinho? Porque é ele que vai ligar na prefeitura, vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp para a área de atendimento da prefeitura, e o fiscal ele já vai dirigido, né? Ele já vai no cerne da questão. Então ainda tem sim essa fiscalização aleatória, né? Que o fiscal passa e acaba descobrindo a obra, mas a grande maioria dos casos é de denúncia, né? Então eu recomendo sempre, não vale arriscar, é o barato que sai caro, né? Faz a tua consulta com o bom arquiteto, se tiver que protocolar o alvará de reforma, protocola, vale a pena. A dor de cabeça de você ter uma obra embargada ou ter uma notificação, uma multa é gigante, não vale a pena o risco. Bom, e só para a gente fechar, eu acho que é o resumo de toda essa conversa, procurar o arquiteto antes de qualquer obra, né? Não começar e depois perguntar se está certo, né? Ah, não, aí é tarde demais, né? Aí você já gastou material, já gastou serviço, já tá todo mundo vinculado àquela super expectativa de que a obra vai ficar pronta, que o cantinho do churrasco vai ficar pronto, que a piscina vai estar pronta para o verão, né? Então, não, vamos consultar antes, vamos fazer antes, não vale a pena arriscar. Eu costumo dizer que o brasileiro é apaixonado por carros, mas não por imóveis, né? Ninguém arranca o farol do carro porque não acha bonito. Mas para arrancar a parede, a gente vai lá e arranca sem pensar, né? Sempre consultar antes, esse é o caminho. Tá certo. Fábio Ramos é especialista em legislação urbana, diretor-geral da Pleno Arquitetura. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Estúdio CBN e trazer essas dicas para quem vai usar o 13º ou tem um dinheirinho guardado, vai fazer a reforma, para fazer tudo nos conformes, para não ter mais dor de cabeça além da obra. Obrigado, Fábio. Boa tarde para você. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos aí. Um abraço. Vamos fazer um intervalo agora. São 3h54.
CBN.